Olá galera, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu sou a Tenente Silvana e mais uma vez peço licença para entrar aí na sua casa. Espero que você esteja bem, assim como seus familiares e seus queridos. Olha só, na aula de hoje nós faremos a correção do exercício, daquele roteiro de estudo presente na página 106 do livro didático. Professor, esse material corresponde, esse exercício corresponde a que assunto? Renascimento e humanismo, olha só. Renascimento e humanismo. Estamos na semana 15, uma semana que antecede aí o início das avaliações de estudo. Desse modo, é fundamental que você mantenha o foco, mantenha a atenção. Não é tempo de baixar a guarda, tá, galerinha? Foco, deixa para assistir TV, deixa para o Netflix depois que passar as provas, tá? Foca, respira, faz um pouco de atividade física, volta para estudar e de vez em quando vê um pouco de TV, mas mantenha o foco, isso é o mais importante. O sucesso depende muito desse seu comprometimento, O sucesso dos estudos depende desse seu envolvimento, De onde você quer chegar. Então, sem delongas, nós vamos então avançando aí para a nossa aula. Repetindo, faremos a correção dos exercícios aí da página 106, ok? Vamos nessa então? Olha só mudando aqui meu mouse. A primeira pergunta diz o seguinte: qual é a principal característica do pensamento humanista do Renascimento? Então se recorda, as respostas a professora tentará ofertar nelas o maior número de informações possíveis, fazendo quase que uma outra revisão do conteúdo. Teremos cerca de 25 a 30 minutos de aula para aqueles mais ansiosos que já perguntam no chat: professora, quanto tempo vai ser a aula? Então, te prepara, 25, 30 minutos no máximo de aula de correção de exercício, e a professora honestamente espera, galerinha, que você tenha feito respondido o exercício de modo que hoje, nessa correção, você apenas literalmente acerte o que precisa ser acertado em suas respostas. Então, vem comigo, vamos lá? Sem delongas, 10 segundinhos aí a professora vai dar para que você pense a resposta, se possível aí já adiante a sua vida. Se ache no seu caderninho, ok? Qual é a resposta? Então, olha só. Deixa eu só me mudar aqui um pouco mais para baixo. A pergunta diz, qual é a resposta, qual é a característica, deixa eu voltar aqui. A pergunta é, qual a principal característica do pensamento? O homem passa, a principal característica, então, será o antropocentrismo. Antro, lembra da palavrinha antro, que significa homem. Então, esse antro aí significa homem. E nesse momento, então, o homem no renascimento cultural, ele vai passar a ocupar o centro do mundo, tornando-se o principal agente criativo. Então, esse homem que durante a Idade Média esteve muito mais preso à vontade divina, como um ser que dependia da vontade divina, aí para ser ativo, o pensamento humanista vem dizer que esse homem ele passará a ser o centro, tornando-se um agente criativo. Essa característica vai trazer o homem para o centro. Então, antropocentrismo vai ser uma característica aí primordial desse pensamento. É importante lembrar que essa característica ela vai de contra um outro pensamento, uma outra teoria presente no feudalismo chamada teocentrismo, ou seja, Deus era exatamente o centro ali do pensamento medieval. Sem mais, vamos nessa, olha só. Pergunta 2. Pergunta 2. É possível dizer que o Renascimento era contra o cristianismo? Ah, professor, então o Renascimento era contra o cristianismo. Verdade, mentira, exagero? Vamos acertar isso? Olha só, era contra o cristianismo? Não, tá? De forma alguma. Vejam que os pensadores humanistas, eles
eles pintaram obras, né? Os pintores renascentistas, eles se ocuparam muito aí desse trabalho. Então vamos lá, olha só. A maioria dos artistas e pensadores renascentistas não negaram Cristo, tampouco a igreja. O que alguns deles tinham eram teorias contrárias aos dogmas. E é importante lembrar, já que nós trouxemos a palavra dogma, dogma significa verdade incontestável. Então, assim, esses caras apresentaram uma outra possibilidade de resposta, né? De verdade, outro raciocínio. Além disso, deixa eu ver se está pegando aqui a imagem. Além disso, a Igreja Católica foi uma das grandes patrocinadoras. Acho que meu foco tá maior do que minha tela, tá? Vamos só, deixa a professora só diminuir para ajustar aqui para vocês, galerinha. Olha só, alguns pensadores, só para não perder o raciocínio, alguns pensadores, aliás, a igreja não era contra, e a prova disso é que muitas vezes a própria igreja se tornou aí, ela foi uma grande mecena do Renascimento, tá? Agora sim, deu para aparecer, né? Às vezes, como eu uso duas telas, acontece isso quando eu faço o espelhamento. Você sabe o que é isso, galerinha? Olha só, então, voltando, ajustando aqui. Ah, agora sim, né, professora? Agora ficou muito legal. Avançando. Então, veja só, a igreja não era contra o Renascimento, ela tampouco, e esses pensadores tampouco eram ateus. Alguns deles, retomando a resposta, alguns deles proporam aí teorias diferentes, contrárias aos dogmas da igreja. Mas discordar de alguém não significa ser contra a pessoa. Fica só a dica para você, ok? E é interessante lembrar que a igreja foi uma das grandes mecenas da história. E se você prestou atenção nas aulas da professora Silvana, você já sabe que então mecena é exatamente o cara, né? O patrocinador. Se você patrocina alguma coisa, você no mínimo tem algum interesse pelo produto patrocinado, ok? Pergunta 3. Vamos lá. Cite uma personagem bíblica que foi apresentada em pinturas ou escultura de um grande artista do Renascimento. Vamos lá? Olha só. Aí a resposta proposta pelo nosso livro, é importante dizer que essas respostas foram propostas pelo livro do professor, tá, galerinha? Então veja só. Existem obras do Renascimento que apresentam personagens bíblicos como Davi, Deus e Adão, onde, professora, no teto da Capela Sistina. A Capela Sistina é uma verdadeira obra de arte. Assim como apresentam também Maria com Jesus morto, né, no Vaticano, e essas obras todas pertencem a Michelangelo Buonarroti. Se você prestou atenção em nossas aulas, esse é o sobrenome do carinha. E se você prestou ainda mais atenção, vai se lembrar que Michelangelo Buonarroti foi chamado de quê? Você não se recorda, eu aposto que você se recorda, hein, galera? Porque participam bastante do chat da professora, como assim não se recorda? Michelangelo Buonarroti foi consagrado como poeta do corpo, porque tal eram a semelhança, né? A proximidade da obra dele com o corpo humano, tal como ele é. Por quê, professora? Vamos descobrir como esses caras conseguiram apresentar, e já o raciocínio da professora é a pergunta 4, como esses caras conseguiram de maneira tão detalhada apresentar o corpo humano. Vem descobrir? Você tá curioso? Não respondeu isso? Não acredito. Vamos lá. Por que então, professora? Porque eles estudaram anatomia. Olha, viu? Eles levavam a sério a arte. Então, eles estudavam anatomia, ou seja, estudavam o corpo humano para conseguir desenhar e pintar com tanta precisão. Esses caras eles conheciam profundamente de anatomia. Ok? Tranquilo até aqui?
Ok? Respira. Espero que você esteja curtindo a aula de revisão, aproveitando para lembrar conceitos centrais para a nossa prova e também para a vida de vocês, tá? Quando a quarentena passar e você viajar para a Europa, você for para a França ou outros países como a Itália, vai dizer, olha, minha professora falou dessa obra de arte aqui, tá? Então, vá lá e curta bastante. Pergunta 5. Cite um dos principais avanços avanços do Renascimento em relação ao conhecimento científico sobre o universo. Olha só, deixa a professora voltar ir aqui para o centro. Olha só, galerinha, é importante lembrar, é fundamental ter em mente que o Renascimento ele não alcançou apenas pensadores, escritores, pintores ou escultores. Não, ele alcançou inclusive grandes cientistas. Professor, o Renascimento alcançou esses caras como? Através do modo de pensar, porque o Renascimento foi um movimento que surge na Europa a partir do século XV e que vai apresentar um novo modo de ver as coisas. É o homem, esse homem que passa a estar no centro das preocupações, no centro dessa produção. Então o homem começará a ser percebido como esse ser criativo. E esse jeito novo de ver as coisas, que era bem diferente, né, galera? Do jeito como a Idade Média pensava nesses 1000 anos aí de Idade Média, o Renascimento influenciou grandes cientistas e nós vamos descobrir um deles agora. E a pergunta quer saber, dentre os vários cientistas que o Renascimento influenciou, qual deles, esse cientista, tem relação com o universo? A professora mudar de mouse aqui. Ok, vamos lá. Eu não estou deixando os segundos contarem porque eu não estarei no chat quando essa aula vier a ser rodada, tá? Ela ficará disponível para vocês de modo que vocês consultem quando queira. Então não vou deixar aquele nosso cronômetro que vocês gostam de participar no chat rodar durante essa aula, ok? Bom, o principal avanço, deixa a professora vir aqui pro cantinho, né? Para que vocês possam acompanhar. Vamos lá, o principal avanço, turma, foi a teoria do heliocentrismo. Se recordam? Sim? Acredito que se recordam, né? A professora mostrou uma foto, tá? Teoria essa proposta por Nicolau Copérnico. Galera, quem confirmou? Qual o nome do grande cientista que confirmou essa teoria? Você se recorda? Não? Eu tenho certeza que sim. Alguém se recordou. Se você pensou Galileu Galilei, você, é um garoto, uma garota nota 1000. Sim, é de Copérnico a teoria que defendia que o sistema planetário girava em torno do Sol. Considerado pelo cientista como o centro do universo. Então, o cientista vai desenvolver essa teoria que era contrária a qual teoria? Qual teoria, galera? Geocentrismo, isso. Então, a teoria de Nicolau Copérnico, ela veio de contra, né? Bateu de frente com a teoria defendida pela igreja, inclusive, do geocentrismo. Então, veja só, no heliocentrismo, defende-se que o sistema, né? Existe um sistema planetário que gira em torno do Sol, ok? E a pergunta é, quem confirmou essa teoria? Você conseguiu responder? Não! Sim, você conseguiu, eu acredito em você. Eu sou a professora que acredita no potencial do aluno e falo muito sério. Quando eu falo isso, eu falo muito sério, tá? Galileu Galilei, vamos lá? Então vamos avançando, porque Galileu Galilei confirma a teoria de Nicolau Copérnico. Por que a professora está insistindo nisso? Para que você não confunda, para efeito de prova, especialmente da que a teoria é de Galileu. Não, ele apenas confirmou, mas quem desenvolveu, quem defendeu a teoria foi Nicolau Copérnico, ok? Sem dúvidas, vamos avançar para a próxima perguntita. Você, na verdade, só precisa identificar de quem é a frase. Penso, logo existo.
E de quem foi essa frase típica, né, do racionalismo do século XVI. Lembrando que racionalismo é a teoria, né, que propõe ao homem a condição de ser racional, de pensar a partir da razão, a partir do conhecimento científico. Quase bagunça aqui meu quadro, ok? Eu deveria fazer uma outra ação, mas está aqui feitinha pela professora, ok? Vamos avançar. René Descartes, esse é o cara que vai pensar e ele vai colocar a existência, condicionar a existência humana ao ato de pensar. Olha que lindo o pensamento de René Descartes, tá bom? Vamos lá, avançando, pergunta 7. Se você ainda não se achou, estamos fazendo a correção do roteiro de estudo, do capítulo de Renascimento e Humanismo, roteiro esse que está presente lá na página 106 do seu livro didático. Galera, não tem como errar, a professora está dando informação para vocês. Pergunta 7 diz: qual é a relação entre Michelangelo e a arte religiosa do Renascimento? Tá? Lembrando que esse Michelangelo é Michelangelo Buonarroti. E aí nós temos a respostinha, tá? Deixa a professora só mudar aqui de lugar. Uou! Várias propostas onde eu fico, vou ficar aqui mesmo. Michelangelo fez várias esculturas e pintou vários quadros com personagens e temas bíblicos. Ele foi quem pintou o teto, né, da Capela Sistina. A Capela Sistina é uma obra de arte renascentista que, sendo propriedade da igreja, ela é também propriedade do mundo, porque você pode visitá-la, tá? Você pode visitá-la e conhecê-la. Claro, tocar não, né? É uma obra de arte que precisa ser preservada, tá? E ela está lá guardada, então, ao mesmo tempo que é da igreja, é do mundo inteiro. Isso é muito belo, tá? Vamos lá? Pergunta 8. Qual é a relação entre a Inquisição Católica e o pensamento científico estimulado pelo Renascimento? E aí, galera, você precisa lembrar, para responder essa perguntinha, daquelas informações que nós já colocamos, tá? Que informações eram essas, professoras? Que durante a Idade Média, aquele período de 1000 anos que vai de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até a tomada de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Então, nesse intervalo aí de 1000 anos, a igreja foi a grande senhora feudal. No finalzinho ali do feudalismo, a igreja cria um tribunal chamado Santa Inquisição. Então, o Tribunal da Inquisição, ele tinha a função de julgar atos que eram contrários, de acordo com a teoria da igreja, aos dogmas ou aquilo que vinha a se ferir ali a crença e a relação do homem com Deus. Daí a pergunta é: qual a relação entre a Inquisição e o pensamento científico estimulado pelo Renascimento? Veja, quando nós trabalhamos nas perguntas anteriores relacionadas aos cientistas, em nenhum momento a professora disse que o Renascimento fez com que a ciência nascesse. Não, alguns cientistas foram influenciados por esse Renascimento, por esse pensamento presente, né, no Renascimento, e que foram profundamente ali estimulados. Nós citamos alguns: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e tantos outros. Lá em nossas aulas anteriores nós já citamos eles. Vamos lá para a resposta. Então, lembrando, a Inquisição foi um tribunal, né, um tribunal religioso sustentado pela Igreja Católica, né? Era um tribunal que pertencia à Igreja Católica. Caso você ainda não tivesse essa informação, guarde-a aí no seu livrinho. Você deve ter um post-it, coloca o livrinho, anota no post-it e põe no seu livrinho para você não esquecer. Vamos lá então para a nossa resposta, galerinha. Deixa a professora ficar muito pequenininha, né, aqui em cima. Olha só, a Inquisição censurou livros e ideias, chegando inclusive a prender os homens que defendiam concepções do universo opostas
as sustentadas pela Igreja Católica como o heliocentrismo. Um desses caras que foram aí punidos, né, por assim dizer, pela Igreja Católica foi Galileu Galilei, que precisou negar as suas teorias para evitar problemas maiores aí com a Inquisição, o tribunal, né, de Inquisição, com os inquisidores, por assim dizer. E lembrando que nesse caso a pergunta está falando de uma teoria que era oposta ao heliocentrismo. Essa teoria oposta ao heliocentrismo era a teoria chamada geocentrismo. No geocentrismo, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que é bem contrário àquilo que prega o heliocentrismo. Dúvidas até aqui? Não, professora, muito bem. Vocês são os melhores alunos dessa companhia. Eu tenho certeza disso. Vamos lá? Vamos avançando então. Olha só, pergunta 9. Por que a frase seguinte é falsa, tá? Porque a frase é falsa. A professora ficou grandona, né? Eu quero olhar assim, ó. Um aluno meu no chat disse, nossa, professora, às vezes a senhora fala e parece que está falando comigo pessoalmente. Parece que a senhora está olhando no meu olho. E a intenção é essa, por isso que a professora comprou uma câmera nova. Para eu conseguir acompanhar vocês de pertinho, trazer vocês para a aula. Concordam? Eu sei que vocês curtem bastante a aula de história e eu fico muito feliz com isso. Porque nós estamos comprometidos com o sucesso de vocês. Sabiam? Muito bem. Nós, professores, a escola, os vossos pais. Então, por favor, engajem-se. Não percam nenhum momento assim de distração durante a aula, tá bom? Vamos lá. Porque a seguinte frase é falsa, galerinha. Qual frase, professora? Essa aí. As experiências científicas de Leonardo da Vinci demonstraram que a aviação foi uma descoberta do Renascimento. Verdadeiro ou falso? O que você acha? Eu tenho certeza que você foi na internet, pesquisou. Vamos lá? Ah, professora, então, Santos Dumont não tem nada a ver com isso. O mérito é lá de Leonardo da Vinci. Vamos saber agora o que o nosso livro de história está dizendo, tá? Lembrando que o nosso livro de história é de um grupo de historiadores muito bons, tá? Ronaldo Weifers, ele é fantástico como historiador. Então, vamos dar crédito ao cara. A resposta diz o seguinte. Olha só, a resposta diz o seguinte. A professora tá enorme, né, galerinha? Vamos diminuir aqui um pouquinho? A frase é falsa porque Leonardo da Vinci, ele fez desenhos de planadores e não experiências práticas com eles. Então, assim, existem alguns livros de Leonardo da Vinci que estão os detalhes, tem as imagens, os desenhos. Sim, planadores ele fez desenhos, mas nunca experiências. Ok? Então é falso, sim. É falsa a frase que afirma. Cadê a frase? Vamos voltar lá na frase. É falsa a frase que as experiências de Leonardo da Vinci favoreceram aí, demonstraram que a aviação foi descoberta no Renascimento. Tá? Então essa frase é falsa. Vamos para a pergunta 10. Por que a Península Itálica foi importante para o Renascimento? Galera, é muito fácil essa. O Renascimento não surgiu na América Latina, não esqueçam disso. Vamos lá então? Por quê que ela foi importante? Porque as cidades italianas mais enriquecidas com o comércio mediterrâneo incentivaram e financiaram os grandes artistas do Renascimento. Vejam, o Renascimento ele surge nas cidades italianas e na época, a professora já mostrou vários mapas, eu não trouxe mapas nessa aula de exercício, mas você pode consultar nossas aulas anteriores, que temos muitos mapas, já explorei bastante, muitos mapas desde o início do ano até aqui, você já é quase que um geógrafo. Deixe-me ver. Um cartógrafo, desculpa, era a palavra. Você é quase um cartógrafo de tantos mapas que exploramos. Então, veja só. O Renascimento, esse movimento belíssimo, ele surge nas cidades italianas. É importante primeiro lembrar que não surgiu do nada. A Fada do Dente não pôs essa ideia na cabeça dos caras. Os italianos tinham estreita relação comercial com os árabes, com o Oriente.
E é importante lembrar também que os romanos foram influenciados pelos gregos. E a península, né, a Península Itálica compreende essa relação de que no passado, esse território que no passado foi um território genuinamente romano. Logo, havia presente em Roma, no caso na Península Itálica, muita herança do passado romano. Quando eu falo do passado romano, desse passado romano que vai do século I até o século V. Passado esse que foi influenciado muito grandemente pelos gregos. Então os italianos, eles tinham experiência, tinham relação, tinham contato, né, assim, bem intenso com os árabes, muitos desses árabes grandes intelectuais. Eles tinham contato com pela própria condição geográfica, né? A Península Itálica, a Roma está dentro desse território que compreende a Península Itálica, e o Renascimento veio fortalecer, veio restaurar essa arte greco-romana. Dessa relação da Itália, né, da Europa com os árabes, com o comércio do Mediterrâneo, esses caras foram enriquecidos com esse comércio e tornaram-se grandes financiadores. Qual o nome para isso, galera? Mecena. Então tornaram-se grandes mecenas, e mecenas eram os nomes dados, atribuídos aos indivíduos que patrocinavam a arte, que patrocinaram lá no passado a arte renascentista. Ficou dúvidas? Se ficou, acessa lá o nosso fórum de dúvidas da AER. Alguma dúvida pendente, a gente pode tirar por lá. Também a professora já postou a retap da nossa AP3. Caso você ainda não viu, ela está no nosso bloco da AE. Também já foi postado no AVA as aulas todas de revisão. Estamos aí postando a nossa FOA, então assim, informação vocês têm, e ainda terão mais informações para a ER, caso surjam mais alguma, todas no bloco de revisão para a ER, ok? É isso aí, galerinha. A professora super deseja que vocês tenham uma excelente prova. Deixa aqui diminuir. Uma excelente prova. Antes das provas, procurem dormir cedo, procurem estar bem, procurem estudar sem muita ansiedade. A ansiedade atrapalha o rendimento nos estudos, tá bom? Fica a dica da professora, tá bom? Procurem estar tranquilos. O conteúdo vocês sabem, a prova vai ser uma prova muito tranquila, façam com tranquilidade, sem muita afobação. Não queiram fazer a prova, não entrem em competição consigo mesmo, fazer em 10 minutos, não é isso. Leiam com calma, é uma prova grande. Vocês já estão habituados, passaram, já conhecem o colégio militar, já sabem a dinâmica das AES, então assim, façam com tranquilidade, vocês terão muito tempo de prova, dá para ler, responder, respirar. Se precisa lavar o rosto, pede para sair, lava o rosto, volta, mas foca na prova, tá bom? Eu acredito demais no sucesso de vocês. Ó, um beijo grande, fiquem em paz e nos vemos. Ó o nosso tchauzinho aí, ó, com um carinha super simpático, tá bom? Nos vemos logo em breve, de volta já no terceiro trimestre. Uma boa aí a todos, fiquem na paz, fiquem bem, fiquem tranquilos e não esqueçam, Netflix depois das AES. Tchau!